Notícia local agora, viu, João? Mais policiais aí envolvidos, condenados em primeira instância, viu? Cabe recurso. Vai. A Justiça condenou mais de 20 policiais civis à perda de cargo público e multa de R$2 milhões por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. Ao todo, 31 policiais civis foram denunciados pelo Ministério Público em 2017. Do grupo, 26 foram condenados por improbidade administrativa, 4 absolvidos e um dos policiais não foi julgado, porque morreu em 2021. A decisão assinada pela juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, foi publicada na sexta-feira, dia 2. O grupo ainda responde a processos na esfera criminal. Assim, no caso concreto, vislumbro que a conduta ímproba dos réus contribuiu para reduzir as condições coletivas de segurança, causando uma diminuição no índice de qualidade de vida da população, o que implica em dano moral causado à coletividade, diz a magistrada na decisão. Entre os policiais condenados por improbidade, a juíza concluiu que 22 deles receberam dinheiro com origem do tráfico de drogas. No caso deles, a condenação inclui o pagamento da multa de R$2 milhões e a perda do cargo público, além da suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Dos condenados, dois dos condenados já foram demitidos da polícia anteriormente. Para outros 4 policiais condenados por improbidade, apenas será o pagamento da multa de R$2 milhões com o grupo e a suspensão dos direitos políticos por 3 anos. O diretor do DI Inter 1, Jair Barbosa Ortiz, informou que não foi notificado oficialmente da decisão. Ele, em contato com a reportagem no G1, ele disse que o Estado só pode adotar providências após a conclusão do processo. O que temos é uma sentença de primeira instância na área de improbidade administrativa. Provavelmente os interessados irão recorrer. E até trânsito em julgado, a situação jurídica não muda. Ou seja, é preciso o término do processo para que o Estado adote providências. A investigação do MP apontou que um grupo de policiais teria usado o conhecimento da contabilidade do tráfico para extorquir os criminosos. Em troca do pagamento de propina, teriam deixado de combater o tráfico na região. A primeira fase da operação, em outubro de 2016, tinha como alvo a cúpula do tráfico ligada a uma facção criminosa. Nela foram apreendidos R$2 milhões em dinheiro, drogas, armas, munições e anotações da contabilidade do tráfico em Jacareí. Na ocasião foram presas 23 pessoas. Nessas anotações foram encontradas referências ao pagamento de propina a policiais e delegacias. São citadas nas anotações o 3º e 7º DPs, delegacias que ficam na zona sul da cidade, e também as especializadas, a DIG, que investiga crimes de autoria desconhecida, e a DISE, narcóticos. Esse material deu origem à segunda fase da operação, que investigou a estrutura do tráfico de drogas na zona sul de São José. Todo o material apreendido foi cruzado com informações oficiais da polícia, como relatórios de deslocamentos de viaturas, registro de armamento e escala de trabalho dos policiais. Com isso, os investigadores descobriram que a munição apreendida na primeira operação do MP, em Jacareí, era de propriedade da Polícia Civil e não há registro de furto ou roubo, o que significaria desvio de dentro da própria polícia para favorecer os traficantes. Nesse caso específico, o Ministério Público não conseguiu concluir quem teria desviado a munição, João. Essa história a mim sempre deixou com sérias dúvidas quanto à culpabilidade da maioria dos policiais. Se não me engano, houve uma operação em Jacareí, feita pelo BAEP, por um promotor, que resultou na apreensão de dinheiro. Depois disse o marginal que tinha sumido dinheiro. Se foi esse o caso, depois o marginal foi morto aqui na Avenida Fundo do Vale, o promotor chegou antes do delegado. Então, para mim, sempre deixou uma série de dúvidas essa ação
de investigação. Não sei quem investigou foi o Ministério Público, ou foi a Polícia Civil, ou a Corregedoria, realmente não sei quem investigou, gostaria de saber. Agora, acrescentando ao que disse o doutor Jair Barbosa Ortiz, não é que se espera a segunda instância. Para mim é o seguinte, são inocentes até o trânsito em julgado, e não há o que se discutir. Enquanto o Tribunal de Justiça não se manifestar, são todos inocentes. Não há o que se discutir disso, não há o que se falar, isso é o que diz a Constituição. Tem que se esperar a decisão de segunda instância, e ainda cabe apelação para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Isso vai levar muito tempo. Essa magistrada, a imagem que eu tenho dela, eu não a conheço, é uma excepcional magistrada. Uhum, verdade. É uma juíza correta, digna, honrada. Agora, a verdade é que ela tratou da parte civil. No crime, nós precisamos saber como é que está. Porque isso é civil. Em ocorrência do que fizeram, ela entendeu o que houve, é o entendimento dela, o juiz só é escravo da sua própria consciência, e não há o que se discutir nem analisar de sentença judicial. Quem não gostar, apela e ponto final. Agora, para mim, essa história sempre cheirou muito mal. Isso parecia uma guerra aberta entre as duas polícias por conta de pontos de tráfico e outras coisas. Aí tem muito daquele, né? Você tem aí como é que é o nome? As anotações do tráfico. Sim. Admitamos o seguinte, eu sou traficante e você é um policial que vive me enchendo o saco. Eu vou pôr seu nome lá. Você pegando ou não pegando, eu ponho o seu nome. Por quê? Porque um dia vai cair na mão de alguém isso aí, e aí vão dizer, olha, ele estava envolvido. Eu conheci um delegado de polícia aqui em São José dos Campos, que apreenderam caderneta de um bicheiro, e ele, na porta da delegacia, incluiu o nome de um outro delegado, que continua na ativa até hoje, e ele foi demitido. Deu uma de louco e se aposentou. Então, eu assisti isso, ainda disse para ele, você para com isso, e disse para o delegado que estava tocando em guitarra, isso foi colocado por ele. Pois é, né? Sabe, ele colocou o nome de um outro delegado que era desafeto dele, essa é a realidade. Agora, são 20 pais de família, são 20 filhos, são 20 irmãos, são 20 amigos, alguns já foram absolvidos, mas eu quero dizer o seguinte, um dos que foi absolvido ficou tão mal, mas tão mal, que pediu aposentadoria. Um outro ficou completamente maluco. O irmão dele foi delegado seccional, foi todo, e ele ficou completamente maluco. O irmão dele foi seccional lá para o lado do fundo do vale, não é aqui não. Sei. E ficou completamente maluco. Então, Rogério, é muito difícil você entender o que está acontecendo, como é que não é. É preciso que seja investigado, é preciso que o tribunal veja as minúcias disso. É o último momento em que eles têm para contestar provas, porque no STJ não se contesta provas, simplesmente infringência a legislação infraconstitucional, e no Supremo infringência à Constituição. O último momento que eles têm de se defenderem é agora, apresentando provas ou prova nova. Mas também não fica mandando carta anônima por aí, metendo pau em todo mundo, falando de todo mundo, porque aí o negócio fica ruim. Não queiram transformar vítimas em réus, porque vocês vão quebrar a cara. Quem dizia isso era Valdir Troncoso Pérez. Esse negócio de mandar cartinha atacando delegada, atacando delegado, atacando investigadores, atacando outro, cuidado. A famosa futrica. Cuidado, para de futricar, porque quem joga pedra no telhado do vizinho não pode ter telhado de vidro. Pois é.